Gustavo diz que não quer ter amizade com o Arthur aqui fora. E mãe de Gustavo diz que a torcida do Arthur joga com fracos. Pois é isso que vocês vão ver agora e muito mais. Então, roda a vinheta. Não esquece de deixar aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E olha só, nós assistimos toda a entrevista ali do Gustavo com a Rafa Kalimann na rede BBB, e ele falou algumas coisas importantes, outras coisas nem tanto, né? Porque nessa altura do jogo a gente já sabe de bastante coisa, mas algumas coisas me chamaram bastante atenção e eu trouxe aqui para vocês, logicamente, para não ficar passando batido, tá? Uma das coisas que aconteceram ali foi o seguinte, tá? A Rafa Kalimann perguntou para o Gustavo por que ele e o Arthur havia tido um desentendimento ali dentro. Pois é, ele falou o seguinte, que o Arthur é um cara difícil, que o Arthur tem uma personalidade que leva tudo pro lado do pessoal e que possivelmente ele não teria nenhuma amizade com o Arthur aqui fora, tá? E aí, gente, eu falo uma coisa para vocês, é difícil, tá? É muito difícil. Quando dois competidores têm um embate direto e eles competem entre si, quando não há um respeito e um entendimento de que, puta, você é um bom jogador e eu respeito isso, acontece isso. O jogo de ego e a dor de cotovelo era maior do que simplesmente olhar para o jogador e falar, cara, parabéns, você joga muito bem. E ali dentro da casa a gente viu em diversos momentos, em diversas vezes, o próprio Arthur falando sobre isso. Olha, eu reconheço o jogo de tal pessoa, ela joga muito bem. A exemplo, ele falou isso da Jade, falou do próprio Gustavo mesmo. E a gente fica triste que a gente vê isso aí, né? Porque ele é um jogo, acabou o jogo, segue o baile. Mas isso não acontece, tá bom? E aí é complicado, né, gente? Mas fazer o que, né? É a opção deles, paciência. Aqui, pessoal, é o seguinte, a Rafa Kalimann mostrou para ele qual foi o percentual que o Arthur teve para ir parar em um paredão falso, ou melhor, no paredão falso, e ele surpreendeu, porque ele falou, caracas, os caras queriam mesmo que o brother fosse parar no paredão falso. É óbvio que a torcida queria. Que não estavam entendendo eram eles lá dentro. E especificamente o próprio Gustavo mesmo falou diversas vezes que o paredão falso não valeria de nada, tá? Aí é o seguinte, tá, gente? A Rafa Kalimann acabou mostrando aqui também aqui essa questão aqui pro Gustavo, que tudo que aconteceu lá enquanto estava rolando o paredão falso, aquelas movimentações que aconteceram na casa, foi porque o Arthur tinha uns cards lá e ele poderia fazer essas ações, tá? E aí, gente, tem uma cena aqui que eu achei bem importante, que eu vou trazer aqui para vocês, que foi no momento em que a Rafa perguntou para ele sobre a questão dele e da Laís, como que eles estão, coisa e tal e coisa. Ela aproveitou para mostrar para o Gustavo o seguinte, essa cena aqui. Qual é essa cena aqui? Vocês se lembram que durante a chegada do Gustavo lá, houve meio que uma combinação entre Jade e Laís, que a Laís falou que beijaria, se possível, se necessário, ela beijaria o Gustavo para fugir do paredão. E isso aconteceu, ele mostrou, eu achei que realmente ele iria ficar chateado, mas não, ele não ficou chateado, ele levou na esportiva, ele falou que já entendia, mas ele já conseguiu conquistar o coração da moça depois desse episódio. Eu confesso a vocês que achei bacana essa atitude dele, tá? Dentro do jogo, sim, ela fez pelo jogo, ainda assim se ela não tivesse feito pelo jogo, ela fez porque naquele momento era como ela se sentia, depois as coisas mudaram e eles conseguiram reverter isso aí e transformar isso em algo muito mais sério, com muito mais, como que eu posso dizer, mais carinho. Ficou legal, então tá tudo certo, se ele não se preocupe, eu também não, e eu espero que eles sejam felizes, tá? Gente, é o seguinte, tem essa parte aqui que mostrou aí ao vivo a Rafa Kalimann conversando aí com a Laís, colocou o Gustavo Bitts aí para conversar, e aí foi falar diversas coisas, e aí ela falou para o Gustavo, para ele não se preocupar com esse percentual que ele saiu, porque tem muita gente aqui fora que gosta de pão, muita gente que gosta de pão aqui fora e que gosta de pão lá dentro, e aí ela falou que ele vai entender muitas coisas aqui fora para ele não se preocupar e não levar isso para o coração. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, jogo é jogo. Inclusive ela falou que ela tá muito ligada ao pessoal do Lollipop, que ele vai encontrar com o pessoal do Lollipop aqui, espera que esse encontro, né, seja benéfico. Ele falou assim, tomara que seja, tomara que eles me recebam. Também eu acho que tem que esquece o jogo lá dentro, vamos pensar aqui fora e segue o barco, tá, gente? Mas faz parte, né, gente? Aí ele mostrou aqui, ó, essa parte aqui também eu achei também bem interessante, que eles mostraram o percentual de rejeição de cada participante. E ele descobriu que a amada dele foi a mais rejeitada dessa edição.
Eu confesso que eu pensei que ele iria ficar mais surpreso, mas ele não ficou, ele entendeu aí o jogo. O Gustavo é um cara que entende bastante, ele sabe que talvez esse percentual não reflita uma rejeição, mas sim uma preferência do público para aquele paredão específico. No caso da Laís, foi um pouquinho de rejeição, tá? Gustavo, te falar isso aí para você não esquecer. Até porque lá no nosso Instagram, no Fuxico Organizado, se vocês forem lá, vocês vão lá, clica lá na categoria Reels, tem um vídeo lá da Laís lá falando do Gustavo lá, falando do Arthur, que repercutiu muito. A gente já tá batendo quase 1 milhão nesse vídeo aí, mas enfim, né? Já foi, já era, acabou, então segue o baile, tá? Gente, tem outra cena aqui também, que essa cena aqui foi uma cena que eu achei bem legal, porque quando o Gustavo entrou na casa, o Gustavo tinha 1.000 e poucos seguidores, 1.500 alguma coisa seguidores, e ele ficou bem surpreso quando ele saiu da casa agora e viu que ele tem mais de 1.200.000 seguidores no Instagram. Lógico que ele não ficou tão empolgado como quem vive de internet, quem gosta de Instagram ficaria, mas ele ficou muito surpreso pela quantidade de pessoas que começaram a seguir ele, e ele entende que então ele tinha assim uma torcida aqui fora bem grande, né? E como a própria Rafa Kalimann mostrou, que ele tinha uma torcida grande de famosos, de não famosos, dentre esses famosos tinha os jogadores do Palmeiras, a Anitta, entre outros aí, tá? E é isso, né? Fazer o quê, né? Acontece, vai dentro de um reality show, você vai ganhar pessoas que vão te odiar e vão ganhar pessoas que vão te amar. E aí ele tem 1 milhão de pessoas que começaram a seguir ele. Eu espero que ele consiga, né, aproveitar tudo isso que ele tem agora e alavancar ainda mais na carreira dele. Pessoal, aqui foi a parte aqui que eu achei bem icônica, tá? Aqui é o seguinte, a Rafa Kalimann falou o seguinte, olha, a Anitta falou que gostaria muito que você saísse, fosse lá para o quarto branco, né, que foi aquela parada lá do paredão falso, e ela falou que estava esperando o Gustavo lá, que ela iria inclusive lá para o paredão para ajudar o Gustavo. Só que aí o Gustavo falou assim, olha, Anitta, desculpa, mas você já chegou atrasada. Porque o coração do brother aí é da Laís, aí a Anitta toma um fora aí meio que direto e indiretamente. Anitta, tem que moderar um pouquinho, você vai ficar tomando uns foras desse aí, vai ficar ruim pra você, né? Logicamente que é brincadeira, tá, Anitta? Você pode continuar fazendo suas brincadeiras assim, tá tudo certo, e quem brinca tem que aceitar, né, que o outro brinque também, tá tudo certo. Então, fazer o quê, né? Faz parte, tomou fora e bora, né? Faz parte. Gente, essa outra cena aqui é uma cena também aqui da mãe do Gustavo, né? A mãe do Gustavo tava lá, apareceu ao vivo lá na conversa, e aí foi questionado o que ela achou da eliminação dela. Ela falou assim, filho, olha, você não tem nada que eu possa desmerecer, você jogou muito bem, coisa e tal, coisa, mas não fica triste com essa saída sua, tem muita gente que gosta de você aqui fora, você vai ver que tem um mundo aqui fora. E outra coisa, você é um grande jogador que perdeu para um outro grande jogador, porém esse outro grande jogador gosta de eliminar os mais fracos, os mais fortes, para jogar com os mais fracos. Falei, o que ela quis dizer com isso? Eu entendi que a torcida do Arthur quer eliminar os mais fortes para conseguir deixar só os mais fracos para a final, para ele conseguir vencer. Isso se chama estratégia, Sandroca. Isso se chama estratégia. O Gustavo sabe muito bem disso aí. Isso se chama estratégia. Porque, por qual motivo você vai querer enfrentar um embate direto com alguém forte igual a você para você perder? Ou não, né? Ou senão tem um desgaste. Você tem que eliminar, exatamente como seu filho fez, que era o caçador de lollipop, gradativamente as pessoas que você acha que é mais fraco do que você no jogo. Não como pessoa, tá? No jogo. E é isso que a torcida do Arthur está fazendo e vai fazer. Segue o barco. É assim que funciona. Jogo é jogo, né? Fazer o que, né? Aí, gente, eu falo uma coisa pra vocês. O Arthur é um grande jogador. O Gustavo é um grande jogador. Eu acho que assim, o Gustavo deveria rever muito, né? Ele tem que entender que sim, que o Gustavo, que o Arthur é um grande jogador. Ele tem que entender sim que existem sim esses embates diretos, né? E que faz parte do jogo, mas eu acho que ele deveria assistir bastante coisa, conhecer um pouquinho sobre a vida, principalmente do Arthur, que é quem ele julga tanto, para depois ele sair daí, né, sair aí falando por aí. Não se basear no que os outros estão falando, se basear em pedaços de vídeos cortados, né? Porque assim, todo mundo merece e tem que ter essa oportunidade de as pessoas conhecerem. E pode ser que o Arthur seja totalmente diferente disso aí, mas deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não sabem, tá? A gente tem, que eu falei, inclusive na live daqui a hoje, a gente tem contato direto com os amigos pessoais da Mayra Card e do Arthur. Eu tenho um amigo meu que ele é amigo e sócio, inclusive, deles lá, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eles são pessoas maravilhosas, entendeu?
Inclusive, esse meu amigo, ele falou, cara, eu não consigo entender até esse momento por qual motivo que o Arthur tá sendo cancelado. Porque se for referente ao problema que aconteceu entre ele e Mayra, só diz respeito aos dois, é um problema deles. Porque tem muita gente que está passando pela mesma situação que de repente que a Maíra, que o Arthur passou aqui fora nesse exato momento, mas está com a mão no celular voltando para sair com o cara, querendo cancelar o cara por uma situação que é um problema dele e da esposa dele. Então, assim, eu não vou nem entrar em mérito para não expor as pessoas aqui, mas, enfim, eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos, rever que nós não somos pessoas perfeitas e está muito longe de a gente encontrar pessoas perfeitas. Então, assim, a gente tem que parar de julgar as pessoas, porque com a mesma mão que você julga, você será julgado e com intensidade maior. Então a gente tem que correr atrás do que é nosso, torcer. Eu torço para o Arthur, sim, para mim foi um grande jogador. Ele tem uns problemas pessoais dele, que é um problema só dele, e se ele tiver outros problemas aí, que ele resolva entre eles, mas isso não tem nada a ver falando de jogo. E vocês, o que vocês acharam dessa entrevista do Gustavo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir vocês, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!